vamos ler alguns versículos e depois vamos tomar os nossos lugares, aqueles nós que podemos. Segunda de Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 1. Vamos ler até o versículo 13. E diz assim, segunda de Samuel 9:1. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jónatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi e perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? E respondeu: eu mesmo, teu servo. E disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul? Saul era o anterior rei. Para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jónatas e ele é aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lo-debar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo, Mefibosete, filho de Jónatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrou-se com o rosto em terra. E disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jónatas, teu pai. E te irei restituir todas as terras de Saul, o teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou, versículo 8, e disse: quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e à sua casa eu dei ao filho do teu senhor. Tu irás trabalhar a terra para ele, tu e os teus filhos, os teus servos, e irás recolher os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão para que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos, puxa, e não me lembrava deste detalhe, e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo quanto o meu senhor o rei manda a teu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam na casa de Ziba eram servos Mefibosete. E por último, morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Eu não sei porque que o autor achou interessante. Ele comia à mesa do rei, mas ele era coxo. Antes já foi dito, mas ele aqui enfatizou, ele era mesmo coxo. Ou seja, ele tinha... Pronto. Podemos tomar os nossos lugares juntos. Vamos trabalhar aqui um pouco o texto. Deixem-me só orar antes também. Senhor, obrigado pela Tua Palavra, que a Tua Palavra tenha livre curso no nosso coração, na nossa consciência, no nosso espírito, que possa cair em boa terra, que muito mais daquilo que vai ser dito, que Tu consigas, tenhas a oportunidade de ver em nós um coração aberto, uma boa terra, para que a grande pregação seja feita no nosso coração e que o pregador seja apenas um iniciador da conversa que Tu queres ter com cada um de nós. Então, que haja liberdade neste lugar para que Tu te possas mover no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós hoje vamos terminar este tema da mesa, por isso é que nós temos aqui esta mesa tão bonita. E eu achei por bem trazer este episódio de Davi e este indivíduo chamado Mefibosete. E eu acho que tem uma série de princípios e eu gostava de partilhar convosco o que é que nós conseguimos entender da postura de Davi com Mefibosete relativamente à gratidão. Vocês sabem que a gratidão é aquilo que desbloqueia muita coisa na nossa vida. A gratidão é o grande impulsionador do entendimento da vida cristã. A vida cristã precisa ser continuamente recheada, inundada em gratidão. Porque o cristão, por natureza, é alguém grato. Porque sabe que foi trazido, que foi transportado das trevas para a sua maravilhosa luz. E sabe que aquilo que tem não é porque merece, não é porque alcançou algumas coisas, é simplesmente pela misericórdia e a graça de Deus. Então isso deve colocar em nós, imprimir no nosso coração esta dinâmica de gratidão.
E nós entendemos também, à nossa volta, uma coisa que é, existem pessoas que, quando chegam a alguns patamares da vida, parece que não têm ninguém a quem agradecer. Acham que chegaram, atingiram aquilo que atingiram, chegaram onde chegaram, por mérito próprio. Mas a palavra garante-nos que há sempre mais alguém que nos ajudou a chegarmos onde nós conseguimos chegar. Nem que seja, por exemplo, como nós ouvimos hoje aqui. Nem que sejam os nossos pais. Há coisas que nós alcançamos por causa dos nossos pais. E nós temos que ter essa gratidão. E Davi, quando ele chega ao reinado, quando ele se transforma rei, deixem-me dizer-vos, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o quê? Segundo o coração de Deus. Mas ele era um homem como nós. Ele cometeu uma série de erros. Aliás, eu um destes dias, num devocional que eu estava a ler as últimas palavras de Davi ao seu filho Salomão. E Davi fez muita coisa errada. Ele era tão violento que quando Deus quis construir um templo, ele mandou o povo construir um templo, Davi disse, então eu vou construir. E Deus disse, não, tu não. Tu és muito violento. Tu tens muito sangue nas mãos. Portanto, não, tu não podes construir o meu templo. E Davi, nos últimos dias da vida dele, as últimas palavras que nós pensamos que seriam de, olha, Salomão, ser sábio, faz a paz, ser um homem pacificado, ser um homem da paz. Não. O que ele fala com Salomão, se vocês virem a tónica, é uma tónica extremamente vingativa. Olha, aquele fez-me não sei quê, não sei quê, não sei quê, não o deixe escapar com vida. Olha, aquele também fez... Ou seja, nós não podemos endeusar os personagens bíblicos, nós devemos ver os personagens bíblicos por aquilo que eles são. Eles são homens e mulheres como nós. E eles erravam muito. Mas Davi tinha uma característica que era, Davi era extremamente grato. Ele não se batia demasiado quando ele era confrontado com o erro. Ele dizia, eu pequei. Olha, não foi bom. E em relação aqui aos pais, é uma coisa que eu sempre penso, que é, claro, a Filipa estava a fazer a entrevista, mas se nós quiséssemos fazer assim uma análise cirúrgica, sabem uma das coisas que os pais têm dificuldade, os pais homens, só posso falar, em pedir desculpa. Se nós começássemos aqui a fazer uma sondagem aos filhos e dizer assim, olha, qual foi a última vez que o teu pai te pediu desculpa? Não pediu desculpa, chegou e disse, olha, eu errei. Eu não devia ter pensado dessa maneira, eu não fui justo. Eu errei contigo. Olha, filho, desculpa, perdoa-me. Nós íamos ficar surpreendidos. E depois, se nós pegássemos nos pais que também nunca ouviram pedir desculpa dos pais, parece que é uma coisa... Nós não acreditamos em maldições hereditárias. Não é? Nós somos uma igreja teologicamente séria nesse sentido. Não existe isso. Mas parece que é, de pai para pai, aquilo que não foi feito connosco, nós reproduzimos nos nossos filhos. Eu acho que pedir desculpa não é um ato de fragilidade, é um ato de maturidade. É um ato de segurança, que é, eu não sou diminuído quando eu peço desculpa a alguém. E Davi não tinha problema em fazer isso. Ele, quando errava, ele pedia perdão. E essa característica, juntamente com a gratidão, é alguma coisa que a mim muito me fascina e muito me ensina a ser grato e saber pedir desculpa. Então, a primeira coisa deste aspecto da gratidão, eu tenho 4 pontos para partilhar com os irmãos, é que no versículo 1 diz assim, certa ocasião, Davi questionou a si mesmo. Certa altura, ele chega no reinado, está tudo a correr bem na vida dele, mas ele tem esta capacidade de se questionar a ele próprio. E esta é uma capacidade que nós devemos desenvolver, que é fazer perguntas a nós próprios. Em fases da nossa vida, nós sabermos questionar a nós mesmos. Por isso, o meu primeiro ponto é este, é que a gratidão não é surda. A gratidão não é surda. Quando eu questiono a mim próprio, então eu estou a ouvir a mim próprio e a gratidão encontra sempre um alvo. A gratidão encontra sempre uma morada. Quando eu questiono, eu vou dar-vos um exemplo. Se eu, ao entrar por estas portas, eu questionar-me a mim mesmo, porquê que eu estou aqui? Bem, eu estou aqui porque
Alguém disse sim a Deus, em alguma altura da vida dela, a pessoa converteu-se, a pessoa decidiu servir a Deus, eu ouvi uma pregação dessa pessoa, eu converti-me, eu comecei a levar as coisas de Deus a sério, depois houve outra pessoa que investiu na minha vida, acreditou em mim, então eu estou aqui, ao ouvir a mim próprio, por gratidão a muitas outras pessoas. A gratidão não é surda. E há pessoas que, porque não se questionam elas próprias, nunca têm nada para agradecer a ninguém. Porque não pensam para elas próprias. Eu, um destes dias, estava a ver alguém me mandou uma fotografia. É muito engraçado isso. E eu não estava a identificar. Eu até falei com o pastor, eu confundi. E eu falei com o pastor por isso. Olha, nós tínhamos falado de um casal que são amigos dos pastores Brice e Suzete, e eu mostrei-lhe uma fotografia. Olha, o casal que tu me falaste era este. E ele disse, não é. Porque eu confundi. Porque era um casal de pessoas mais velhas. Já deviam, para mim, pareciam ter uns 60 anos e não sei o quê. E eu não reconheci. Só que aquela pessoa foi alguém que quando eu me converti e comecei a ir à igreja, eu às vezes faltava, eu não levava as coisas muito a sério. E sabe o que é que ela fazia? Ela ia à minha casa, era a líder de jovens, Carlos, batia à porta e dizia, o Nuno está. Ou seja, na altura da reunião de jovens, ela ia lá à casa e dizia, o Nuno está aí. E eu, dentro, a fazer assim para a minha mãe. Tipo. Só que a minha mãe dizia, tá. E lá eu. E ela dizia, olha, nós vamos ter a reunião de jovens. E eu sentia-me tão constrangido com aquilo que eu ia. Acham que eu tinha vontade de ir? Mas eu ia, porque ela ia lá à minha casa. Então, e ela chama-se Esther Gamito. Alguém conhece? Vocês não conhecem? Tu conheces a Esther? Então foi a Esther. E então uma fotografia. Só que eu já não vi ela há muitos anos. Então naquela fotografia nem a reconheci. Quando a reconheci, eu pensei, é a Esther Gamito. É uma pessoa a quem eu estou muito grato, que investiu na minha vida. Então a gratidão não é surda. Por isso Davi questionou a ele próprio e ele teve a oportunidade de ser grato a alguém. Eu deixei-me fazer-vos uma pergunta. Não é retórica, é mesmo uma pergunta. Existe alguém que, enquanto eu estou aqui a falar, que surgiu no teu coração, que tu pensaste assim, eu também tenho que agradecer a essa pessoa. Essa pessoa investiu na minha vida. Sim ou não? Diz, João. Sim, podes dizer quem é a pessoa. Podes dizer, sim. Muito bem, ok. Mais alguém? Alguém se lembrou de... Sim. A mãe. Que elogio tão bonito. No dia do pai, elogiar a mãe. Sim. Mais alguém? Sim. Eu tenho a minha irmã e um colega de trabalho que fez comigo igual A Esther. Que bênção, investiu, não é? no trabalho, todo cheio de ressaca de vida, e eu vim na hora do almoço e lá para cima de mim para falar da vida. Oh. Esse ano, no nome de Deus, que Deus possa. Graças a Deus. Que coisa bonita. Trabalhou muito na vida. Que bênção isso. Que bênção. Mais, Luísa, tu já tiveste a oportunidade, mas podes, sim. Muito bem. Uhum. Boa. Ok, sim. Muito bem. Deus te abençoe. Sim. Oh. Olha. Acho que é uma boa condicionante. Eu não tenho duas condições. Só uma. Esta é. Muito bem, sim. Mas estou a ver, é gratidão. Não é? Porque encontrou o caminho certo. Graças a Deus por isso. Mais alguém? Sim. Amém, aos pastores Brice e Suzete. Yeah. Que bom, que coisa boa, coisa bonita. Amém. Sim. Uhum. Oh, muito bem.
Muito bem, graças a Deus. Percebem porque é que a gratidão... Sim, eu vou dar a oportunidade. Percebem porque é que a gratidão não é surda? Quando nós questionamos a nós mesmos, nós lembramos de coisas e de pessoas e de situações e de circunstâncias que não é porque nós estamos ingratos por natureza, não é porque simplesmente a vida corre tanto que nós parece que não tiramos tempo para pensar, e quando tiramos, saem estas pérolas. Porque provavelmente as pessoas, a esposa do nosso irmão, claro que sabe isso, só quando nós somos lembrados, parece que ganha outro sabor. E a gratidão não é surda. Diz Maria Inês, para nós terminarmos. Sim. Oh, muito bem. É uma herança, essa é a melhor herança. Essa é uma mulher próspera, não é? Ter a família toda na igreja, graças a Deus. Então a gratidão não é surda. E para tu desenvolveres gratidão, tu tens que aprender a ouvir os outros, a ti mesmo e a Deus. Os outros, porque os outros ajudam-nos a nós percebermos que nós devemos ser gratos. Como eu fui um veículo, não é? Os irmãos ouviram-me e os irmãos lembraram-se de situações. E nós temos que lembrar a nós mesmos e a Deus também. Mas não só apenas ouvir, mas nós temos que nos comprometer com o que ouvimos. Porque há pessoas que ouvem as mesmas pregações, ouvem os mesmos ensinos, mas não se comprometem com o que ouvem. É apenas um estímulo intelectual, é apenas um tempo que passam aqui, mas não se comprometem com o que ouvem. Nós temos que nos comprometer com aquilo que nós ouvimos. Há um profeta chamado Jeremias que ele fala da relação que Deus tem com o povo, mas ele compromete-se com o que ele ouvia da parte de Deus. Deus estava, de alguma forma, desiludido com o povo e Jeremias, ele interiorizava essa dor, ele interiorizava esse sofrimento. Ele comprometia-se com o que ouvia. Daí ele chorar com o julgamento de Deus relativamente ao povo. Ele não foi conhecido pela eloquência de Davi, ele não foi conhecido pela sabedoria de Salomão, ele não foi conhecido pelo poder profético e de milagres como Elias, e ele não foi conhecido pela coragem como Eliseu, mas ele comprometia-se com aquilo que ele ouvia. E tu tens que ter fome de ouvir também. E isto é muito interessante porque a palavra diz que nós temos que ter fome de ouvir Deus. Em Amós 8, versículo 11, diz: nos últimos dias, diz o Senhor Jeová, enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Ou seja, é o ouvir, é esta fome, é isto que o nosso irmão estava a dizer, que ainda que embriagado, de alguma forma começou a desenvolver ali uma fome por ouvir aquela palavra que estava a ser dita, pregada, interiorizada, expressa da palavra de Deus. Esta é a nossa fome, a fome de ouvir a palavra do Senhor. Número 2, não só a gratidão não é surda, mas a gratidão não discrimina. A gratidão não discrimina. A gratidão não pensa, mas aquela pessoa, não, aquela não merece tanto. Aquela é que merece. Aquela é que merece. Não, aquela mandou uma mensagem só. Não, aquela deu-me um abraço, mas não. Não, a gratidão não discrimina. A gratidão tem esta capacidade que Davi nos ensina. Porque diz no versículo 1, certa ocasião Davi questionou-se a si mesmo e diz: será que alguma pessoa da família de Saul ainda vive? Ele não disse: será que existe algum nobre? Parece que nós também desenvolvemos a capacidade de sermos gratos a quem nos pode fazer alguma coisa ou a alguém que está num lugar de destaque. Mas a gratidão não é assim. A gratidão não discrimina. A gratidão é sincera, independentemente do estado. Olha, eu vou-vos dar um exemplo. Houve um pastor, não vou dizer o nome, mas ele tinha um ministério muito grande no Brasil. E ele era alguém que atacava muito o sistema das igrejas. As igrejas em si, a corrupção, a hipocrisia. Mas, entretanto, ele cometeu um deslize na vida dele. E esse deslize foi público. Toda a gente depois veio a saber daquilo que aconteceu. Toda a gente criticava. E então houve alguém que na internet, esta semana, veio falar comigo porque queria visitar aqui a Jubileu, só que a pessoa mora muito longe, é 1 hora e tal de caminho até aqui, mas a pessoa queria muito vir aqui.
E a pessoa disse, quem me recomendou, resumindo a história, quem me recomendou conhecer o pastor e não sei o quê foi aquele pastor que teve aquele deslize, antes dele ter esse deslize. Um ministério grande. E ele disse, olha, em Portugal há lá um pastor que tu tens de conhecer. É o pastor Nuno Ornelas. Tu tens que o conhecer. Ele é gente boa de Deus. E eu perguntei a esse rapaz, eu disse, olha, tu perdeste o contacto com esse pastor? E ele disse, não, desde que aquilo que aconteceu foi exposto e tal. E eu disse, mas ele abençoou a tua vida alguma vez? E ele disse, sim. Eu disse, então porquê que tu não lhe dizes isso? Porque nesta fase onde ele está a levar pedrada, pancada de toda a gente, porquê que tu não te lembras da bênção que ele foi noutra altura e tu mandas uma mensagem para ele no Instagram, qualquer coisa, a dizer, olha, tu foste uma grande bênção na minha vida. Porque nós esquecemos-nos. Como a pessoa cometeu um erro, já não merece. Esta pessoa é alienar, é hostilizar, é limpar da existência. Mas a gratidão não é assim. A gratidão, nós somos gratos, ouçam, o cristão tem esta coisa, nós somos gratos até por pessoas que nos fizeram mal. Porque o mal que nos fizeram transformou-se em quê? Em quê? Em bênção. Há mal que pessoas querem fazer contra nós que resultam em bênção. Por isso é que até o diabo, ouçam, até o diabo é o diabo de Deus. Até Deus pega nos piores planos que Ele pode ter para nós, Ele transforma em bênção. Então a gratidão não discrimina. Número 3, a gratidão não manipula. Nós não somos gratos para manipular os outros. Nós não somos gratos para cair nas graças das pessoas. Isso é pecado, é lisonja, isso é, em português a gente diz lambe-botas. No Brasil chama o quê? Puxa saco. Baba ovo? Eu sei. Essa eu nunca tinha ouvido. Puxa saco. Eu não sei o que é que isso. Nada disso. Eu não vou explorar o que é que essas coisas querem dizer. Os irmãos é que estão a dizer, está bem? Mas, então isso é. Pronto. Isso é pecado. Porque nós estamos a fazer. A gratidão é como a segunda intenção. É receber validação que somos espirituais. Ou receber validação, sei lá, eu não sei, é manipular. Davi não fez isso. Porque Mefibosete, quando vai ter com Davi, ele vai com medo. Porque Davi era o rei e, normalmente, quando um rei assumia o trono, o que é que ele fazia com a família do rei anterior? Matava-os todos. Não deixava descendência nenhuma. E Mefibosete, ao ir ter com Davi, ele pensou, eu vou morrer. Ele descobriu que eu sou filho, eu sou neto de Saul, e eu vou morrer. Só que mal ele entra na presença de Davi, Davi diz, ele chama, versículo 9, Mefibosete, e prontamente respondeu ao rei, eis aqui o teu servo. Eu imagino ele com medo. E Davi o tranquilizou, dizendo, não temas. A gratidão que eu vou fazer contigo não é para... Ouçam, o que eu vou fazer contigo não é para um dia eu te mandar à cara, como alguns de nós fazemos. E todos temos uma tendência para fazer. Quando nós ajudamos alguém, quando nós demonstramos até gratidão com alguém ou investimos em alguém, se aquela pessoa se esticar demasiado, nos contrariar, discordar, se opuser ao que nós estamos a dizer, nós depois dizemos assim, mas olha, quem te pôs aqui, tu sabes que fui eu. Tu só estás nesta posição por minha causa. E isso é manipulação. Porque a bondade que tu estás a fazer, a bondade que tu estás a demonstrar com alguém, tu mais tarde, tu puseste aquilo no bolso. Para mais tarde tu mostrares, mas eu fiz. Como uma vez alguém numa igreja que estava a tocar o terror, numa igreja que eu estava a pastorear. Mas ouçam, estava a criar conflitos entre tudo o que era irmãos. E eu lembro uma reunião que eu tive, eu não era o pastor direto dele, eu era o pastor de pastores, e eu lembro-me de uma reunião, essa pessoa virou-se e disse assim, mas eu dei 10.000 euros à igreja para aquelas obras. Na esperança de que o facto da pessoa ter tido este investimento na igreja lhe desse espaço para ser tratado de forma quê? Diferente.
Porque ele quando chegou à frente com aquela oferta, ele disse, porque eu estou tão grato, ouçam, porque eu estou tão grato por aquilo que Deus fez na minha vida, eu quero ofertar este valor à igreja. Graças a Deus. Foi grato. Mas depois usou essa gratidão para tentar manipular. Então, quando nós somos bons para alguém, nós não guardamos no bolso. Nós esquecemos disso. Nós nunca mais voltamos a colocar, mas eu fiz, tu lembras, tu não te podes esquecer. A manipulação não é uma coisa de Deus. Nós somos bons e gratos, não para manipular, não com uma segunda intenção. Nós somos gratos porque nós somos gratos, pura e simplesmente. Ele diz, porquanto chamei-te para demonstrar-te bondade por amor a Jónatas, teu pai, meu amigo. E ele deu-lhe tudo o que era de Saúl, ele deu a Mefibosete. É como se nós convidamos alguém para estar à mesa e depois dizemos, olha, tu estás à mesa, mas lembra-te de quem é que te colocou na mesa. Quem é que te colocou aqui? Fui eu que te coloquei. Não venhas cá com coisas, fui eu que te coloquei. Isso não é gratidão, isso é manipulação. E por último, a gratidão senta-nos à mesa. As pessoas que estão à mesa são as pessoas que estão gratas. Ziba respondeu ao rei, o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. E o rei acrescentou, Mefibosete passará a comer à minha mesa, como um dos filhos do rei. Nós que estamos à mesa do rei, nós estamos à mesa do rei como filhos. E diz no versículo 13, Mefibosete que era deficiente dos 2 pés. Ou seja, ele não tinha chance de sobreviver praticamente. Nesta altura, alguém que não conseguia andar, não é como hoje. Ele teria limitações profundas. Mas ele passou a morar em Jerusalém, como diz no versículo 13, e todos os dias as suas refeições ele fazia em companhia do rei, partilhando da mesma mesa. Ou seja, não importa a nossa limitação, não importa o nosso passado, não importa os nossos acertos, os nossos erros, não importa a nossa condição física, financeira, emocional, isso não importa. Quando tu és convidado para estar à mesa do rei, do nosso Senhor Jesus, o Rei dos Reis, a tua condição não importa, porque tu estás à mesa como um filho. Então, neste episódio, nestes personagens que nós temos Davi, nós temos Jónatas, que é o pai de Mefibosete, e temos Mefibosete. Nós vemos que Davi é uma tipologia de Deus. Deus é quem nos chama à mesa. O Jónatas é Jesus. Porque Davi diz assim, diz a Mefibosete, o que eu vou fazer é por amor ao teu pai. O que eu vou fazer não é necessariamente por tua causa, mas o que eu vou fazer é pelo teu pai. O que Deus faz connosco, Ele faz por amor a Jesus Cristo. Por isso é que quando nós nos convertemos, quando nós oramos, quando nós aparecemos perante Deus, a palavra diz-nos que há algo de substituição. Que não sou mais eu que apareço, mas é Deus que vai advogar por mim. As minhas causas, quem defende já não sou mais eu. É como se o próprio Cristo assumisse o meu lugar e até quando eu oro, a palavra diz que quem é que intercede por mim? É o próprio Cristo. Então nós entendemos que há essa substituição. Não sou mais eu que estou perante Deus, porque eu não tenho perfeição em mim, é Cristo que faz isso. E em Efésios 2,4 diz assim, mas Deus, e eu estou a terminar, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, nós não tínhamos capacidade de escolher Deus. Nós não tínhamos capacidade de fazer o bem. Nós estávamos mortos em nossos delitos. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Assentar. Nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Porquê que nós estamos à mesa? Nós estamos à mesa para que, nos séculos vindouros,
apontando para nós. Deixem-me exemplificar isto de uma forma mais prática ainda. Pode ser o Marco. Marcos, vem aí. Carlos, traz uma cadeira aí, se faz favor. Sabem que as ilustrações visuais são sempre mais espetaculares e as pessoas ganham muito mais noção. Então, quando aqui diz que nós estamos assentados, a ideia é que nós estamos assentados em lugares celestiais e o propósito não é só nós estarmos assentados. Sentei-me. A ideia é, eu converto-me, automaticamente no céu há uma transição, eu passo de estar no mundo e eu passo a estar num lugar celestial assentado. Só que o propósito de nós estarmos assentados, a palavra diz e é incrível, porque diz assim, para que nos séculos vindouros, nos séculos, naquilo que acontece, apontando para nós, ele faça o quê? Se revela a suprema riqueza da sua graça em bondade para connosco. O que é que isto quer dizer? Deus aponta para o Marco e diz assim, ouçam todos vocês, o Marco tem questões, ele peca, ele não acerta, há coisas na maneira dele ver a vida que não estão certas e ele tem muita coisa que tem que trabalhar, até ao dia que ele partir. Mas Deus aponta para ele e diz assim, se o Marco, apesar disso tudo, ele está sentado à mesa, tu também podes. E o exemplo é este. É que todos nós que estamos aqui, se estivéssemos assentados aqui, Deus quer nos usar como exemplo, não é dos nossos acertos, é da bondade de Deus. É Deus aponta para nós como exemplo para os outros. Que é, olha, mesmo com os erros, olha o que é que eu consigo fazer na vida desta pessoa. Mesmo com erros, se eu faço na vida desta pessoa, eu posso fazer na tua vida também. Obrigado. Então a ideia de nós estarmos assentados é para nós servirmos de exemplo para os séculos vindouros. E termino dizendo isto. Se nós estivermos aqui à mesa, se eu estiver sentado aqui à mesa, se eu estiver aqui sentado e tiver aqui muitas pessoas à mesa, como é que as pessoas vão saber se eu sou ou não aleijado dos dois pés? Como é que se sabe? Eu estou sentado, como é que sabe quem é que é aleijado, quem é que não é aleijado, quem é que é coxo, quem tem uma perna, quem não tem? Está sentado, estão todos ao mesmo quê? Nível. Não é interessante que o autor parece que está sempre a enfatizar, ele era coxo, ele não andava bem. Porque, na verdade, na mesa do rei, quando nós estamos à mesa do rei, nós não sabemos as problemáticas que cada um tem. A certeza é esta. Todos temos problemas, mas todos estamos à mesa. E não há ninguém, porque estamos, como foi dito e muito bem, estamos todos ao mesmo nível. E eu gostava que nós pudéssemos ficar de pé.